Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso workshop. Aprenda a ouvir Deus e viva o seu melhor. Eu sou o Carlito Franco e é um prazer estar recebendo vocês aqui conosco. Você sabia que com os novos recursos da neurociência, você consegue acessar, através da inteligência emocional, inúmeros recursos que você tem dentro de si e que normalmente estão bloqueados. Recursos que, ao acessá-los, você vai ter um aumento de performance, que você vai ter um aumento de rendimento, e você vai conseguir descobrir e acessar você mesmo, mas numa versão muito melhor. O melhor de tudo isso é que isso não para aí. Esse movimento que começa com a inteligência emocional, ele se integra, por um lado, à inteligência espiritual e aos princípios bíblicos, e do outro lado, ele se integra às inteligências múltiplas, que também você tem, e muitas vezes você não reconhece quais são as suas próprias inteligências. Parece muito bom para ser verdade? Deixa eu te mostrar um caso, um exemplo e um exercício. Eu vou me deslocar um pouquinho aqui e quero te convidar a fazer o mesmo. Se coloque em pé, junte seus pés, se coloque em pé, junte seus pés, coloque os braços para frente, aqui em linha, coloque os braços para frente, e agora vamos fazer um pequeno exercício, que é torcer, virar aqui sobre a coluna, sem desalinhar os pés. Qual é o máximo do giro que você consegue fazer? Ó, eu consegui vir até esse livro aqui, ó. Vou puxar ele aqui. Agora, você vai fazer o mesmo que nós já acabamos de fazer, mas você vai fechar os olhos e vai enxergar o ambiente que tem atrás de você. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que tem aquele livro ali, ó, que está aqui, que a gente já identificou ele aqui, mas tem, ó, tem uma atrás de mim tem uma minha sacola de tacos de golfe, tem uma porta, tem até um quadro. Então, eu vou tentar desbloquear minha mente, para desbloquear meu corpo, para que eu possa fazer esse giro mais amplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar os olhos novamente. E ao fechar os olhos, eu vou imaginar que eu estou conseguindo fazer um giro muito maior. Um giro muito, muito, muito maior. Um giro muito mais extenso. Percebe até onde fui? Eu fui até aqui, ó. Percebe a diferença? Essa distância aqui, isso que eu conseguia mais aqui, é o meu desbloqueio de mente. Por que a nossa mente bloqueia? Porque o nosso cérebro, a neurociência explica, o nosso cérebro, ele tenta nos proteger, ele tenta fazer a gente economizar energia, ele tenta fazer com que a gente corra menos risco. Isso né, é o cérebro primitivo, é o cérebro reptílico, é o que protege a gente, né? Como se fosse o homem do tempo das cavernas, né? Ele faz a gente fugir, faz a gente correr, libera adrenalina, e a gente vai estudando tudo isso aqui. Mas o que o nosso cérebro faz? Ele nos protege. Poxa, um giro desse pode dar problema, pode quebrar pode torcer a coluna, pode quebrar um músculo, pode acontecer um monte de coisa. Então o nosso cérebro nos protege, ele faz o mínimo. Ele fala, o standard é isso, não gira mais que isso. No entanto, quando eu fecho os olhos e imagino aquilo que eu estou imaginando, o meu cérebro, a visão interna que eu estou criando, o meu cérebro passa a registrar como verdadeira. E daí a hora que eu faço esse giro, ele me permitiu ir muito mais longe. E daí a hora que eu faço esse giro, ele me permitiu ir muito mais longe. Também conhecido como professor, doutor Carlos Franco, sou autor de livros. Esse aqui é um dos principais livros meus que tratam dos assuntos que nós estamos tratando aqui, que é a integração de inteligência emocional com inteligência espiritual, com inteligências múltiplas, com gestão de negócios. E eu sou doutor em administração pela USP, turma de 92. Tenho mais de 30 anos como consultor de multinacionais brasileiras familiares, como o Grupo Votorantim, Laboratório Axê, parte da Rede Globo, aqui na região de Campinas, Leite Chefa, uma das grandes agropecuárias regionais aqui, e assim também o Grupo Tristão no Espírito Santo, e assim outros vários grupos ligados à exportação de café. Também tenho mais de 30 anos de experiência no ensino superior. Eu comecei minha carreira aos 22 anos como professor pesquisador da USP, prestei um concurso, passei, estava fazendo meu mestrado, continuei, nem imaginava que ia me ligar ao ensino, mas sempre tive, então, desde então, um pé no ensino, um pé na empresa, e com isso eu desenvolvi inúmeros programas de MBA
aqui no Brasil, em convênio com a California State University, em convênio com a DePaul University, em Chicago. Fui professor convidado dessas duas universidades, ministrei muitos cursos, fui diretor de escolas de negócio aqui na região de Campinas, como na Metrocamp. Toda essa experiência me levou, em 2012, ao invés de me aposentar, a me desafiar a entrar num ciclo novo, e é por isso que eu estou aqui. Nessa época, então, eu investi em uma formação complementar minha, que foi com a Anderson University nos Estados Unidos, que era uma das parceiras nossas. Eu quis me desenvolver nessa área justamente envolvendo neurociência e principalmente ferramentas de coaching. E acabei criando a minha própria metodologia, que se chama Design de Futuro. Então, as principais ferramentas que eu utilizo são estratégia, que vem da administração, que vem do meu doutorado, que vem de toda a minha vivência. Também Design Thinking, que também veio do meu doutorado, também é de administração e sempre foi uma ferramenta que eu sempre utilizei em todos os meus projetos de consultoria. E as ferramentas de coaching. Então, com o Design de Futuro, essa minha metodologia, eu fui desenvolvendo novos produtos, mas agora para serem aplicados online, para serem aplicados nesse formato que eu estou trabalhando aqui com vocês. Deixa eu mostrar mais um caso interessante que vocês podem aplicar já, a partir de hoje, na vida de vocês. Eu vou mostrar o caso de uma das minhas mentoriadas para vocês verem como que é a evolução da mentoria, como que é a evolução da transformação que você pode passar por ela a partir de já. A inteligência emocional, ela tem 4 pilares. Esses 4 pilares são conhecer as próprias emoções, gerenciar as próprias emoções, capacidade de conhecer as emoções dos outros e gerenciar a emoção coletiva ou a emoção social. Isso aqui não é manipulação. Deixa eu explicar isso, como funciona. Eu, inclusive, desenvolvi ferramentas, ferramentas de mapeamento. Minha origem na minha empresa sempre foi inovação, desenvolvimento de software e coisas desse tipo. Então, a gente desenvolveu aplicativos para mapeamento da inteligência emocional e da inteligência espiritual e outro mapeamento também para as inteligências múltiplas. Então, o que nós normalmente fazemos para a expansão da inteligência emocional? A gente identifica qual que é o pilar mais baixo, qual que é o pilar que está mais contraído, que está com nível mais baixo. E ao identificarmos esse pilar, nós vamos o quê? Fazê-lo crescer. Esse é o ponto forte da inteligência emocional. A gente pode fazê-la crescer. Diferentemente da inteligência múltipla, a inteligência emocional e a inteligência espiritual podem crescer. Ao longo do tempo, você pode se tornar mais inteligente emocionalmente, você pode se tornar mais inteligente espiritualmente. Então, deixa eu pegar um caso aqui, vou mostrar para vocês 2 relatórios de uma mentoriada minha, quando começou o processo da mentoria, e depois de 2 meses já com a mentoria andando. Um dos pilares que é muito comum estar atrofiado, estar num baixo nível, é o pilar do autoconhecimento emocional. Conhecer as próprias emoções. Normalmente, profissionais que já fizeram sua carreira, profissionais já maduros, eles trabalharam tanto e focaram tanto em cuidar da equipe, cuidar do coletivo, ou mesmo donos de empresa, e cuidar do desenvolvimento da empresa e assim por diante, que acabaram deixando para trás o autoconhecimento, investir tempo em se conhecer. Então é muito comum a gente ter empresários, profissionais maduros que não conhecem as suas próprias emoções. E ao não conhecer suas próprias emoções, eles também não conseguem o quê? Gerenciar as próprias emoções, porque eles não conhecem, e assim o processo todo fica bloqueado. Como você pode expandir o conhecimento das suas emoções? É algo muito simples. Pode pegar aí uma folhinha de papel, pega uma folhinha de A4, coloca uma linha lá no alto de cabeçalho, monta 3 colunas, na verdade, 4 colunas. Na primeira coluna, você põe dia da semana, manhã, tarde, noite. E aqui nas linhas, na primeira linha você põe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Com essa folhinha de papel, você vai preencher todo dia, em uma palavra ou numa frase curta, qual é a emoção que você reconhece a cada momento do seu dia. Como assim, Carlos? Então, a gente começa assim. Então, no domingo, na hora do almoço, turno da hora do almoço, você vai lá e preenche o primeiro quadrantezinho, a primeira célula ali. Qual era a emoção predominante quando você acordou? Tá? Então, sempre você vai preencher umas 6 horas depois. Tá? Em torno do meio-dia, 1 hora, na hora do almoço, no intervalo do dia, se lembra qual era a emoção predominante no domingo quando você acordou. Você vai dizer, estava alegre, estava feliz, estava cansado, estava triste, estava com raiva. Você vai dizer, em uma palavra ali, qual era a sua emoção.
Domingo à noite, no final do dia, qual era a emoção? Você vai lá e registra nesse quadrinho qual era a sua emoção ao meio-dia, no entorno do dia, né, na hora do almoço. Na segunda de manhã, você vai lá e preenche o quadrinho no domingo à noite. Como é que você foi dormir? Qual que era a emoção que você estava sentindo no domingo à noite? E assim sucessivamente você vai fazer uma semana inteira. Então agora, vamos ver aqui então esse exercício que eu acabei de explicar para vocês. Vamos pegar aqui um caso real. Aqui, embora esteja feito à mão, que pode ser simples assim, então veja bem, como eu expliquei já para vocês. 4 colunas, aqui os dias da semana, 7 linhas, né, de terça a terça. E conseguem ver aqui, que não está muito claro, mas dá para. Deixa eu ler aqui para vocês, para a gente pegar aqui a terça-feira dela. Esse é um caso real. Então, vou pegar, ó, terça-feira começou com gratidão, sentimento de alegria, sentimento de liberdade. A quarta, sentimento começou com sentimento de medo, um pouco estranho, mas não é diferente de alegria. Medo, aqui melancolia, ansiedade. Você vê que é um dia completamente diferente. No primeiro, né, começou a terça-feira com gratidão, alegria, liberdade. Quarta-feira começou com medo, completamente diferente. Melancolia, lembrança, saudade, ansiedade, alguma coisa que vai vir para o futuro. E assim, a gente depois vê o resto da semana positivo, embora tenha aqui um sábado que começou triste, mas depois gerou confiança e seguiu confiante. Essa mentoriada minha, ela está passando por um câncer. Aqui é antes de ela passar pela cirurgia. Então, ela fez uma cirurgia e vamos ver a semana dela 2 semanas depois da cirurgia. Olha só como muda o estado emocional dela, né? Dá para a gente entender a circunstância, é claro, mas você percebe, olha, que passou por um estado emocional com muito pouco ou sentimentos. Eu não gosto de usar o termo negativo, mas preocupada, né? Poderia ser algum, vamos dizer assim, uma emoção que contém, né, uma emoção que freia, que breca a preocupação. De modo geral, ó, a gente vê uma semana muito mais tranquila. Por que eu não uso esse termo positivo ou negativo? Porque as emoções, todas elas são positivas. Né? Você já deve ter me visto comentando. Medo é uma emoção negativa? Medo não é uma emoção negativa. Não fosse a gente ter medo, a gente faria loucuras. Né? Eu já comentei, eu moro num prédio, aqui minha empresa está num prédio, eu estou no 11º andar. Se eu não tivesse medo, eu saía pela janela e morreria, né? Estatelaria no chão. Que é negativo é o excesso de medo. E assim por diante, a alegria. De modo geral, uma emoção positivo, é uma emoção que move para frente, ela não segura, ela acelera. Mas o excesso de alegria pode se tornar problema, inconveniente, pode se tornar uma pessoa insensível. Os excessos, né, é que a gente tem que prestar atenção. Agora, o que nós estamos fazendo no caso aqui dessa minha mentoria? A gente já piou, já vimos, né, os ciclos emocionais, se tem repetição, se não tem, se tem uma tendência, por exemplo. Às vezes alguém sempre acorda preocupado, sempre dorme cansado. Então, são emoções que daí a gente começa a ver os ciclos e começa a trabalhar na administração dessas emoções. Então, à medida que a gente percebe e aprende o ciclo delas, o próximo passo é administrar essas emoções. Então, no caso dessa minha mentoriada, nós estamos indo para uma fase muito interessante do processo dela, que é combinando com o estilo de liderança que ela tem e como ela entra em alta performance. Ela, basicamente, ela entra em alta performance quando trabalha em equipe, quando está no coletivo, ela entra em alta performance fazendo um papel de um líder que serve, mas não é um líder que serve que é uma mãezona, é um líder que serve no sentido de ajudar as pessoas a atingirem seu objetivo. Então, requer um nível maior de maturidade. Ela é afetiva, sim, mas não é aquele papel de servir de uma forma protetora, e sim de servir no sentido de estamos junto, vamos fazer, vou contigo. Então, ela já é sênior, ela trabalha com design gráfico, ela é da área educacional. Já quando trabalhamos a administração das emoções, como é que ela pode canalizar, então, agora, essas emoções, no sentido de como gerenciar o que fazer com essas emoções, ela começou a mapear um plano estratégico que envolve as emoções, que envolve o conhecimento dela, mas uma das possibilidades que combina, inclusive, com o estilo de desempenho em equipe com alta performance e com as próprias inteligências dela. Ela tem uma inteligência múltipla, uma inteligência intuitiva alta. Ela tem também um perfil de comportamento em grupo, além da liderança, mas ela tem um perfil de comportamento analítico.
Na hora que nós juntamos todas as informações, ela começou a deslumbrar uma possibilidade de fazer uma segunda formação superior, de fazer um curso de psicologia. E olha que interessante, a questão dela não é mais financeira, ela tem a vida estável, já conquistou tudo aquilo que ela precisa do ponto de vista de sustentação financeira. Está muito mais ligado ao sentido de realização, ao sentido de ser útil, ao sentido de entrar em alta performance. Exatamente isso que nós temos falado de ouvir Deus, conquistar uma vida feliz, entrar num ciclo de alta realização. Aqui a gente começa a tangenciar a área de ouvir Deus de forma mais metodológica. Para ouvir Deus de forma mais metodológica, claro que além de conhecimento bíblico, além de conexão com Deus, aqui tem um dos meus certificados que me ajudaram muito a avançar nessa área. Esse aqui é o meu segundo curso, meu segundo certificado do curso de Theta Healing, do Instituto de Theta Healing de Montana, da Vaiana, né, que é quem criou a metodologia de Theta Healing. Juntando não só minha formação espiritual, que aqui essa aqui passa pela minha genética, eu sou a quinta geração dos francos, que sou empresário, mas desempenho uma liderança cristã. Essa liderança cristã começa a acontecer mais no final do século 1890, bisavô, meu avô, meu pai, e daí chegou na minha geração. Então, nós não somos pastores, não somos padres, não somos diáconos. A principal característica nossa é sermos empresários. As 3 gerações lá do meu trisavô, meu bisavô e meu avô, eles eram cafeicultores, se destacaram na cafeicultura, no sul de Minas, principalmente cafeicultura de qualidade e produtividade, e eram, então, fazendeiros, cafeicultores, que se destacaram como cristãos, como empresários cristãos. Meu pai continuou sendo fazendeiro também, mas formou-se em engenharia, teve sua construtora, construía pontes pelo Brasil afora, mas também se caracterizou por essa liderança como cristão. E na minha geração, então esse papel eu também não só herdei, aprendi e gosto de fazê-lo. Sou consultor, sou da área de negócios, sou consultor de negócios, educador, mentor e também exerço esse meu papel cristão, envolvido com projetos sociais para fazer o bem, para mudar a vida de pessoas que precisam de ajuda ou precisam de suporte e assim por diante. Então, o que nós começamos a ver é a formação cristã, e até no meu caso, até a educação cristã, se juntando a algo metodologicamente novo, que é o Theta Healing. Né? Com o Theta Healing, então, eu comecei a incorporar formatos, processos, aprendizados. Tudo se encontra na Bíblia. Não tem nada no Theta Healing que não seja bíblico. A principal característica nem é o Theta Healing. Eu só estou falando aqui do Theta Healing da mesma forma que eu falei do Design Thinking, da mesma forma que eu falei de estratégia, da mesma forma que eu falei de coaching. O importante é, no caso da inteligência emocional, é a neurociência, é como as coisas funcionam, é o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do nosso corpo. A mesma coisa se dá ao nível de inteligência espiritual. Não é o método, é a relação com Deus que faz a diferença. Né? Inclusive, a relação com Deus, a própria neurociência consegue detectar diferentes áreas de ativação cerebral na relação com Deus. E uma das coisas que eu desenvolvi, né, com os meus métodos, né, com os meus mapeamentos, tem sido não só os pilares da inteligência espiritual. Então, conforme eu já havia explicado para vocês no caso da inteligência emocional, aqui na inteligência espiritual também nós temos essas 5 colunas. Né? A primeira coluna azul aqui, mais à esquerda, nós vamos ver o quê? O senso de pertencimento. A segunda coluna ali, nesse caso, inclusive, num nível mais baixo, ou a capacidade de doar. A terceira coluna, que é em verdinho, é a consciência do ciclo de vida. No caso, nesse exemplo aqui, a consciência do ciclo de vida é o nível mais baixo que esse mentoriado tem. O que é a consciência do ciclo de vida? É saber, para colher é preciso plantar. Você não vai ter resultado se você não plantar. Você só vai ter resultado se você roubar de alguém sem ter plantado. Então, a ideia e essa consciência é de que, para ter resultado, eu preciso fazer uma ação hoje, eu preciso plantar hoje para colher amanhã. Esse é o terceiro, então, o terceiro pilar. O quarto pilar, que é o em laranjinha, é a capacidade de se levantar, é a resiliência. Às vezes eu planto, não dá certo, preciso replantar, preciso corrigir, preciso fazer um aperfeiçoamento. Então, em laranja é a resiliência. E em último, em roxinho ali, é a confiança no futuro. Então, olha aqui, ó, vamos olhar esse mentoriado. Veja bem, das 5 colunas, ele tem muito forte a primeira coluna, confiança no presente, pé no chão, se sente querido, se sente respeitado, se sente pertencente a uma pessoa que então está acolhida, tem capacidade de progredir, tem capacidade de ir para frente. Você vê que o segundo pilar dele, ó, se a gente olhar o segundo pilar dele, é justamente o roxinho, a confiança no futuro. Então ele
sabe para onde ir, ele tem direção para onde ele quer ir, ele tem sonhos, ele tem capacidade de pensar no futuro e ir atrás. O que está faltando nele aqui, ó, o pilar mais baixo é essa consciência. Ele se sente pertencente no presente, tem sonho para o futuro, mas entrar em ação, plantar, colher é o pilar que ele precisa se desenvolver. Então isso nós fazemos, esse tipo de mapeamento, nós fazemos com a inteligência espiritual e muitas vezes aqui, ó, para o plantar e colher, pode ser que eu tenha uma limitação que eu precise usar o quê? As técnicas lá, opa, academia, as técnicas lá de Theta Healing, olha lá, tá lá meu Theta Healing. As técnicas de Theta Healing, que é instalar os protocolos do nível espiritual para entrar no ciclo de plantar e colher. Muitas vezes também remover obstáculos, pode ser que eu precise instalar desbloqueadores, senso de confiança e assim, tem várias ferramentas para se fazer isso. Agora, tudo isso é Bíblia, tudo isso está na Bíblia. Jesus fazia isso com frequência, a gente vê outros profetas fazendo, outras situações fazendo, a gente vai ter oportunidade de refletir, aprofundar e praticar isso mais a fundo. Então, aqui dá para a gente ver a inteligência espiritual. Só voltando ao gráfico aqui, ó. Esse aqui, a mesma coisa. O gráfico de inteligência emocional. Aqui os 4 pilares, ó. O autoconhecimento, né? Autoconhecimento emocional. Essa pessoa que é a mesma que a gente viu lá, ó, ela tem uma alta capacidade de administrar suas emoções, uma pessoa controlada. O que essa pessoa aqui, esse mentoriado aqui tem como mais baixo é o quê? É a capacidade de ler o emocional do outro. Por exemplo, aqui está faltando leitura corporal para entender o que as pessoas não estão dizendo. E aqui, por último, ele tem até um nível até aqui bem razoável, a capacidade de ajudar o outro emocionalmente, o gerenciamento emocional coletivo. Então, essas são ferramentas que nós usamos juntando neurociência, juntando princípio bíblico, juntando Theta Healing e essa integração, mais os mapeamentos, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligências múltiplas, estilo de liderança, alta performance no trabalho em equipe, são essas ferramentas que vão ajudar você a se conhecer e à medida que se conhece aquilo que eu falei, você vai acessar recursos que você não sabe que tem, mas estão aí instalados, muitas vezes precisam desbloquear alguma coisa para poder achar a melhor versão de você mesmo. É isso, então, que essas ferramentas que nós trabalhamos. Eu consegui demonstrar para vocês, mostrar para duas ferramentas, são várias, mas eu consegui mostrar para vocês 2 ferramentas que dão para ser usadas, que a gente pode aproveitar e explorar no tempo desse workshop. Ligando com tecnologia, que são as ferramentas, né, os nossos aplicativos para mapeamento das inteligências, mapeamento de comportamento, mapeamento de estilo de liderança, mapeamento de alta performance, mapeamento de hierarquia de valores, vão dando instrumentos personalizados para cada um dos nossos mentoriados. Aqui no workshop de hoje, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês 2 ferramentas fáceis de explicar e de usar, mas que vocês mesmos já puderam experimentar e podem usar, porque vocês podem começar a aplicar esse tipo de ferramenta na vida de vocês e começar a acessar esses recursos que vocês nem sabiam que tinham. Agora, é natural que nesse tempo limitado que eu tenho para fazer um workshop, não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente ensinar tudo. É claro que a cada live minha, que a cada podcast meu, eu vou entregando conteúdos, vou detalhando, vou discutindo casos, vou mostrando resultados. Mas num workshop, mais postagens semanais, é o que eu consigo fazer de melhor e faço com muita alegria, faço com muita satisfação. Estou aqui toda semana postando conteúdos gratuitos para você poder acessar, para você poder começar a usar esses recursos aplicados na sua vida, e isso, para mim, é sensacional. Fico feliz em ter você nos seguindo, você interagindo, fazendo perguntas, postando dúvidas e assim por diante. Agora, você pode continuar nesse caminho. Tenho maior satisfação em continuar entregando isso toda semana. Você pode continuar nesse caminho e eu, com muita satisfação, vou estar sempre postando esses conteúdos. Agora, você pode virar a chave. Você pode declarar um basta. Por quê? Ficar esperando. Porque você não se permite a avançar, a acelerar os seus resultados. Que eu vou te fazer uma oferta especial para o curso mentoriado Aprenda a Ouvir Deus e Viva o Seu Melhor. Os recursos estão aí. É só você acessá-los, praticar e viver o melhor de si, com alta produtividade, com alta performance, transbordando e chegando àquele futuro que você deseja, que você tanto sonha. O que é o nosso curso mentoriano? Aprenda a ouvir Deus e viva o seu melhor. É um programa, 13 semanas. Como surgiu esse formato? Como é que surgiu? Das formações de coaching, da prática de coaching. Normalmente
a gente faz a mentoria de coaching em 10 semanas. Esse é o padrão de um programa de coaching, aproximadamente 3 meses. Eu peguei o meu programa de coaching, que na verdade é meu programa de design de futuro, e avancei. Só que eu precisei, então, de avançar para 13 semanas. Com 13 semanas eu consigo cobrir o conteúdo das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, da inteligência espiritual e ligar tudo isso a pilares bíblicos. E utilizando ferramentas da neurociência, como a gente exemplificou aqui no workshop de hoje, e utilizando ferramentas do Theta Healing. Com esse conjunto de ferramentas, então, usamos ferramentas de estratégia, usamos ferramenta de design thinking, usamos ferramenta de neurociência, usamos ferramenta de Theta Healing, tudo baseado em princípios bíblicos, com ciência. Nesse programa de 13 semanas, então, na primeira semana, nós temos uma sessão de mentoria, porque a cada um mês nós fazemos um mapeamento. Então, na primeira sessão de mentoria, você já vai ter feito o seu mapeamento de inteligência espiritual e de inteligência emocional. Então, quando você vier para a sessão de mentoria comigo, que vai ser síncrono, né? Não só vai ser online, mas vai ser conversacional, não vai ser uma aula gravada, vai ser uma aula presencial. Nessa sessão de mentoria, você vai estar com o seu relatório de inteligência emocional e de inteligência espiritual na mão. E daí nós vamos poder juntos analisar, achar quais são os pilares de inteligência emocional que precisam, que podem te dar mais oportunidade de crescimento, o pilar de inteligência espiritual que pode te dar mais oportunidade de crescimento. E daí, a partir desta primeira sessão de mentoria, você vai acessar toda a programação que está na plataforma, com conteúdos gravados, mas com exercícios, com PDFs, com link de filmes, com rotineiros para você criar uma rotina no seu dia a dia, incorporando esse treinamento da sua mente e essa expansão da sua inteligência emocional e da sua inteligência espiritual. Junto com isso, você tem a cada módulo, a cada semana, você tem conteúdos, estudos e referências, pelo menos 10 referências bíblicas, trechos bíblicos que dão fundamento àquele tema. Então, você tem praticamente, né, uma leitura bíblica, mais do que uma leitura bíblica, por dia. Porque para cada tema, né, para cada tema que é de uma semana, são 13 temas, eu posto 10 referências bíblicas, 10 passagens bíblicas com estudos. Isso quer dizer que dá 130, né? 130 referências bíblicas. Nós não vamos fazer isso em 130 dias, nós vamos fazer isso em 13 semanas, então sobra referência bíblica. Então você tem uma referência bíblica, quase que um estudo bíblico por dia que você pode aprofundar, mais filmes, mais exercícios, mais práticas rotineiras para você ir mudando o seu hábito, mudando o seu mindset, mudando a forma que seu cérebro trabalha, justamente desbloqueando o acesso a recursos que você tem, mas não consegue usar. Dessa forma, nós evoluímos nas primeiras semanas por cada um dos pilares da inteligência emocional e da inteligência espiritual. A gente faz isso em 5 semanas, nas primeiras 5 semanas. Então, na primeira semana, na primeira sessão de mentoria, você faz um mapeamento, a gente prescreve o pilar que você vai trabalhar mais intensamente, e a cada semana você vai trabalhando com um pilar de inteligência emocional e um pilar de inteligência espiritual. Passadas as primeiras 5 semanas, nós vamos fazer uma segunda sessão mentoriada e vamos fazer juntos, né, uma análise do seu segundo mapeamento. No seu segundo mapeamento, nós vamos mapear as suas inteligências múltiplas. O que são suas inteligências múltiplas? São os talentos, as inteligências que Deus te deu e te fez único. São 12 diferentes inteligências que se combinam e faz de você uma pessoa única, mas a semelhança e a imagem de Deus. Se Deus criou tudo isso, você, que é imagem e semelhança dele, já imaginou o que você pode fazer, o que você pode criar, o que você pode realizar? Mas junto com esse mapeamento da ordenação, né, da ordem das suas 12 inteligências, nós também vamos mapear os canais que você é mais sensível a ouvir Deus. Então nós vamos falar dos 8 canais
da comunicação com Deus. Tem dois canais que são canais mais ativos, que é o canal da oração e o canal do jejum. Esses dois canais a gente consegue ativá-los de forma mais efetiva, a gente consegue ter mais controle sobre eles. Mas tem outros 8 canais que nós precisamos desenvolver a nossa habilidade para ouvir Deus falar. E esses canais passam pelo envio de profetas, pelo envio de anjos, pelo envio de sinais, pela própria convicção. Então, esses canais, nós vamos trabalhando daí a partir da 6ª semana, nós vamos trabalhando em cada um deles e acionando cada um deles. Então, é exatamente isso. Esses recursos estão em você e nós precisamos aprender a acessá-los. Cada pessoa tem um padrão diferente de percepção da voz de Deus. Existem, né, essas variações. Eu mesmo, eu sou muito sensível à leitura da palavra. Ler a Bíblia é uma forma que Deus me fala muito, mas a gente mediu isso. Ela vai aparecer no seu mapeamento. Tem outras 2 formas que Deus fala muito comigo em diferentes situações. Deus fala comigo em sonhos. Deus fala comigo em visões. E visão não é alucinação, não. É normalmente uma visão. É uma cena do dia, alguma coisa que acontece, que forma uma imagem, e aquilo ali, à medida que eu vou me tornando sensível, eu percebo Deus falando. Em sonhos, normalmente Deus não me dá pesadelos, mas também ele me fala em sonhos, principalmente em circunstâncias em que ele está me chamando a atenção para prevenir algum problema que pode acontecer. Então, essas são as formas que Deus fala comigo. Mas essas formas, e por isso que nós vamos estudar e mapear como você ouve Deus, vai te dar mais eficiência em ouvir Deus falar. Eu quase que imagino assim, a gente reclamando aqui, não é muito comum a gente reclamar que, puxa, Deus não fala, Deus não me escuta, Deus não me responde, né? É muito comum a gente ver isso, né? E eu imagino Deus lá no céu, né? Falando, puxa vida, eu estou tentando há tanto tempo falar com o Carlito e ele não me escuta. Estou tentando há tanto tempo falar com a Mariana e ela não presta atenção. Então, essa comunicação muda completamente a dinâmica do relacionamento e a dinâmica do acesso, não só aos recursos que a gente tem, mas aos recursos do relacionamento com o universo, no meu caso, com o relacionamento com Deus, e principalmente acessar quais são os planos que Deus tem para mim, porque esses são os que vão dar certo. Com isso, nós podemos dizer isso, que desde já, mesmo que você fique só aqui no nosso workshop, que você pratique aquilo que a gente começou a ensinar aqui, você já vai começar a experimentar transformação. Quer acelerar? Então eu vou te fazer uma oferta. Fica aqui que eu vou te fazer uma oferta especial em seguida. Mas fica até o fim, porque você vai pegar o melhor do melhor. Mas antes de eu te fazer essa oferta, deixa eu lhe fazer uma... Antes de eu lhe fazer essa oferta, eu quero que você esteja numa situação de risco zero. O que é essa situação de risco zero? Poxa, eu vou te fazer uma oferta em que você sim, você vai investir numa transformação na sua vida. Você vai investir recurso financeiro, que são os recursos que você tem disponível, e a gente sabe que a situação do país, o momento, as circunstâncias, muitas vezes não tem dinheiro sobrando. Então não dá para rasgar dinheiro, né? Provavelmente você tem que pensar para tomar uma decisão de investimento. Para que você tenha risco zero, para que essa decisão seja mais fácil e mais segura para você, eu quero te oferecer uma garantia incondicional. Qual é a garantia incondicional? Hoje eu vou abrir o carrinho de vendas. Hoje eu vou abrir o carrinho, você vai poder se matricular. A partir de hoje, agora, eu estou abrindo o carrinho de matrículas para você se matricular no nosso curso mentoriado Aprenda a Ouvir Deus e Viva o Seu Melhor. Mas a garantia incondicional que eu te dou é a seguinte: nos próximos 30 dias, você pode cancelar sua matrícula. O Código do Consumidor garante, por lei, 7 dias. Nós quisemos ir muito além. Por quê? Porque eu sou presunçoso? Não, porque nós temos confiança no nosso trabalho, nós temos feito um trabalho positivo e eu tenho visto transformação na vida dos meus mentoriados. A minha experiência diz que em 30 dias as coisas começam a acontecer. Se em 30 dias não começa a acontecer mudança na vida do meu mentoriado, tem alguma coisa errada. E por isso que nós não fizemos de 7 dias. Muitas vezes em 7 dias ainda não começou a haver transformação, mas eu espero de mais um tempinho. Então, nós propusemos, nós formatamos essa garantia de 30 dias. Então, contando de hoje a passada 4 semanas, mais 2 dias, 30 dias, você pode simplesmente pedir para cancelar sua matrícula. Isso é simples, porque a gente tem um canal de comunicação permanente dentro de um grupo de WhatsApp. Minha equipe está sempre em contato com vocês vão ter contato
24 horas por dia com a minha equipe, é só pedir para cancelar. Não precisa explicar por que está cancelando, não precisa nada. Simplesmente manda uma mensagem nos próximos 30 dias, olha, gostei, não gostei, faça o comentário que você quiser, mas o importante é isso, fala, eu quero o meu dinheiro de volta. Bom, nós vamos devolver 100% do que você pagou ou 100% daquilo que você se comprometeu, porque você pode comprar em 12 vezes no cartão, então muitas vezes você já pagou só a primeira parcela, mas as outras 11 ainda não caíram no seu cartão, ainda não foram debitadas. Não tem problema, a gente cancela tudo que vem para frente, de tal forma que fique zerado, a gente não fica com um centavo seu, não tem nenhum custo de taxa de administração, nada. O valor que você pagar vai ser devolvido integralmente para você. Agora, tem mais uma garantia, porque se tem transformação, e o que eu trabalho para que haja transformação, se não houver transformação, se a coisa não acontecer, não terá valido a pena para você e nem para mim. Para mim é importante que isso aconteça, que você realmente, ao aprender a ouvir Deus, que você acesse, que você viva o melhor de você, que você mude de vida, que você progrida, que você transforme, que você transborde. Esse é o nosso propósito. Então, a segunda garantia é a seguinte, essa é uma garantia condicional. Durante as 13 semanas, você pode pedir o reembolso ou o cancelamento da sua matrícula. Passou o primeiro mês, você não pediu, mas ainda dentro das 13 semanas, em algum momento você não está satisfeito, não está acontecendo o que você imaginou que fosse acontecer, as coisas não estão mudando, então você pede também o cancelamento da sua matrícula. Na garantia condicional, o que minha equipe vai entrar em contato com você, vai marcar com você e basicamente vai ter um procedimento que é verificar se você está fazendo as tarefas, se você está fazendo pelo menos 75% dos exercícios, das tarefas e assim por diante. Porque só se matricular no curso. Se não fizer nada, não vai adiantar. Então, a minha equipe vai fazer essa análise com você e no relatório final, se eles com você mapearam, você realmente fez as tarefas e não está satisfeito, não está conseguindo transformação, eles vão marcar sim uma sessão, uma sessão comigo, para nós olharmos mais proximamente o que pode estar acontecendo. Nesse caso, o que eu vou te oferecer vai ser a oportunidade de começar novamente com uma turma, desde o zero, sem te cobrar nada. E se você começar com uma nova turma, começar um ciclo novo desde o zero, em que a gente vai estar mais próximo de você, checando a cada sessão o andamento do seu progresso. Então, chegou o momento de eu te fazer a oferta irrecusável, imperdível, que você não pode deixar escapar. O nosso curso, Mentoriado, Aprenda a Ouvir Deus e Viva o Seu Melhor, é para mudar a sua vida a partir de hoje. E é para mudar a partir de já. Então, você vai no próprio grupo nosso, já nos grupos de WhatsApp que você faz parte, já está sendo liberado o link para você fazer a sua matrícula. Mas se você não está em nenhum grupo nosso, basta você entrar no nosso Instagram ou no nosso YouTube e simplesmente escrever quero me matricular. Com isso, o próprio sistema vai te mandar um link. Mas na própria descrição, se você estiver aí no YouTube, na própria descrição desse vídeo, tem o link para você clicar nele e ir direto para a página de matrícula. E se você estiver no Instagram, você pode também, nenhuma dessas ferramentas você achou, você vai lá na minha bio, clica na bio e vai ter o link ali para você se matricular no curso Mentoriado. Aprenda a Ouvir Deus e viva o seu melhor. Como é que é a precificação? Qual é o investimento que você vai fazer para transformar o seu futuro? Os componentes desse investimento partem do seguinte elemento. Normalmente, uma sessão de mentoria minha, a minha hora é de $125, o que vai dar em torno de R$750. Então, são 4 sessões de mentoria. Agora, além das 4 sessões de mentoria, você vai fazer 4 mapeamentos, um a cada mês. Então, um na primeira sessão, na primeira semana, um na semana 5, outro na semana 9 e outro na semana 13. Então, são 4 mapeamentos. O valor de um mapeamento meu, com a interpretação dele, é de R$497. Então, se você pegar as 4 sessões de mentoria, mais os 4 mapeamentos, o valor total disso é R$4.997. Você recebe de bônus todo o conteúdo que já está pré-gravado na plataforma, que são 13 sessões, 13 aulas, porque muitas vezes uma
um módulo tem mais do que um clipe, tem mais do que um vídeo. Então você vai receber 13 conteúdos de aulas pré-gravadas. Você vai receber 13 pacotes de exercícios, de links para filmes relacionados ao tema, pacotes de rotineiros, que são exercícios para serem feitos no dia a dia de forma cíclica, estudos bíblicos relacionados a cada uma das temáticas. Tudo isso é bônus. Eu só estou aqui precificando para você o valor da minha hora de mentoria mais o que nós cobramos isoladamente por cada um desses mapeamentos. Então, a hora que nós fazemos isso, nós chegamos a esse valor de 4.997 e você tem uma infinidade de conteúdos como bônus. Embora esse seja o valor, embora meus clientes sempre pagaram esse valor e ficaram sempre satisfeitos com os resultados, eu entendo que o uso de inteligência artificial, o uso de plataformas como a Hotmart, aumentaram a minha produtividade, a produtividade da minha equipe, aumentaram a qualidade do nosso produto. E com isso, a gente consegue atingir um maior número de pessoas com a mesma equipe. Eu me desafiei a dar um passo ousado, a fazer um corte radical de investimento para favorecer você. Mas não é porque eu sou legal, não é porque eu sou bonzinho. Não, eu estou confiante. Os meus produtos sempre foram valorizados por qualidade, por serem caros. Meus produtos foram classificados como produtos para uma classe de alto poder aquisitivo. No entanto, eu estou me desafiando a dar um passo ousado, a mudar um pouco essa minha tradição para beneficiar mais pessoas. Eu acredito no que a gente está fazendo e eu acredito que isso é transformador. Pode atingir e beneficiar um número enorme de pessoas. A minha própria experiência de passar por um câncer e ser curado, e o processo de cura tem envolvido justamente recursos da inteligência espiritual, da integração da inteligência emocional, da saúde integrativa, me convencem de sentido na pele mesmo, que vale a pena essa ousadia. O ganho que nós vamos ter é muito maior do que o valor que eu estou abrindo mão de receber. Então, de 4.997, o preço que está sendo oferecido para você, se você entrar a qualquer momento, se você quiser entrar e se matricular, o investimento que você vai fazer será apenas de 1.997 ou em até 12 parcelas de R$ 207. Se você pensar, R$ 207 não é muito, mas não é pouco. É respeitável. É um valor significativo, mas que cabe no seu bolso. R$ 207 comparado com R$ 447, que seria se a gente mantivesse o preço cheio de 4.997, derrubamos isso para 12 parcelas de R$ 207. E se você quiser pagar à vista no cartão, que seja no cartão, você vai poder pagar ou no cartão, crédito ou débito ou no Pix, R$ 1.997. É um corte de mais de 50%. Então é para você realmente facilitar a sua decisão. Agora, segura aí, que essa é para quem ficou até o fim. Você que ficou até o final aqui, você merece uma oferta especial. Você é comprometido. Tenho certeza que você está interessado em realmente começar a usufruir de tudo isso agora. Então, para você que ficou até agora e que está disposto a imediatamente ir fazer a sua matrícula, cometemos uma loucura. A gente não fez conta de percentagem, nada. Simplesmente cortei mais R$ 1.000. Então, ao invés de 1.997, vai ser apenas 997, que você pode pagar em 12 parcelas de R$ 107. Agora ficou barato. Então, algo que seriam 12 parcelas de R$ 445, ficou 12 parcelas de R$ 107. Não dá para perder. Agora, isso é para todo mundo? É para você que ficou até agora, para você que está aí, para você fazer sua matrícula agora. Essa matrícula tem um número limitado, ela acaba a hora que bater o número de matriculados, o número que nós estabelecemos, eu e a minha equipe estabelecemos, o preço volta aquele 50% de desconto, que vai ser 1.997, vai ficar R$ 1.000 mais caro, ou menos barato. Né? Então é para você aproveitar, você que está aqui até agora, aproveita
Exerce essa opção que só você tem. É para os primeiros que se matricularem e a partir de já. E amanhã continua? Continua. O que acabar primeiro. Se o número de matriculados passar o limite que nós estabelecemos, no meio do dia, em algum momento do dia, o preço vai cair e se mantém no 1997, que ainda assim, ainda é um preço muito vantajoso, é muito conteúdo. Mas se você se apressar, vai lá, matricula, você tem 30 dias para receber o dinheiro de volta. Se ainda não tiver certeza, garante o seu preço de 1997. Se você se arrepender, pronto, a gente cancela e você não perde nada. Então, agora, a bola está no seu pé, a bola está na sua mão. Você só precisa ir lá, clicar no link e fazer sua matéria. Pode escolher a forma de pagamento, pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito, pode ser Pix. Qualquer uma dessas formas. Pode ser à vista com mais desconto ainda, pode ser em até 12 vezes. É com você. Você tem garantia incondicional de 30 dias, te devolvo a qualquer momento, dentro desses 30 dias, ou você ainda tem a garantia condicional de 13 semanas. Então, é para você não perder. Quando eu digo você não perder, não é não perder o meu curso, não é não perder a minha mentoria. O que eu digo que você não deixar passar, você não perder, é essa oportunidade única de você aprender a ouvir Deus de uma maneira que combina ferramentas que estão sendo muito usadas hoje. Ferramentas de neurociência, ferramentas de Theta Healing e ferramentas que foram usadas e devem ser usadas pela humanidade nos últimos 4 milênios. Fundamentos bíblicos. É essa convicção que tem o poder de transformar a tua vida a partir de já e ganhar acesso ao futuro que Deus sonhou para você. Estou esperando vocês lá na plataforma da Hotmart. Assim que vocês fizerem a matrícula de vocês já acessam o primeiro módulo, vocês já mapeiam, já entram no link, já faz o mapeamento das suas inteligências e eu vou dar mais um bônus, que é os 10 primeiros que se matricularem vão ganhar adicionalmente uma sessão 1 a 1. Você e eu interpretando e te orientando em relação à expansão da sua inteligência emocional e da sua inteligência espiritual. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso exclusivamente para você, se você for um dos 10 primeiros.